queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos apenas o versículo 58. Obrigado. 1 Coríntios 15, 58. Nós estaremos meditando hoje nesse versículo, nessa passagem, na carta de Paulo aos Coríntios. A palavra de Deus, nós vamos ler na Almeida Corrigida Fiel, na versão, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Coloca na NVI, por favor. Na versão NVI, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? Esse texto, independente da versão que você for ler, seja vão ou seja inútil, a verdade é que nós precisamos trabalhar. Não tem para onde fugir, né? Hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto, e a pergunta que eu quero iniciar nessa noite fazendo para os irmãos é: em que nós estamos firmes? Paulo, ele vai escrever esse versículo que nós lemos aqui para a igreja de Coríntios e vai dizer: olha, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. E se nós formos prestar atenção um pouco e lembrarmos o contexto desse versículo, desse texto, dessa carta, nós vamos nos lembrar que a igreja de Corinto não era uma igreja fácil. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Era uma cidade difícil. Era um povo que não era temente a Deus. Era um povo que tinha diversos problemas. E Paulo, ele não vai alisar. Paulo, quando ele chega, ele vai mesmo de voador e fala muita coisa ali para aquele povo. Se você for analisar desde ali o início da carta de Coríntios, você vai ver que aquela igreja ela tinha problemas gigantes. Ela tinha problemas na parte da imoralidade que existia dentro da igreja. Ela tinha problemas de adoração ao Senhor. Ela tinha problemas de cultos seríssimos. Ela tinha problema com relação à honra aos seus líderes. Ela tinha diversos problemas. E você pode ver, não é à toa que Corinto talvez foi a cidade que recebeu mais cartas e cartas maiores de Paulo. Então você pode pensar, é porque tinha muita coisa para falar, né? Porque tinha muita coisa a ser acrescentada ali àquele povo. E se você for ler principalmente essa primeira carta, você vai ver todos esses pontos que nós estamos falando aqui. Mas nesse capítulo 15 em especial, que nós acabamos de ler, Paulo ele vai trazer uma perspectiva um pouco diferente das exortações que ele vinha trazendo naquela igreja. Paulo ele vai começar falando sobre a morte e ressurreição de Cristo e os desdobramentos que isso teve para todo o povo, para todos os cristãos, para todos aqueles que acreditavam no sacrifício salvífico de Jesus. E Paulo, ele vai falar sobre diversas coisas até chegar nesse versículo que nós lemos. O apóstolo Paulo termina esse grande capítulo, capítulo 15, falando que nós precisamos ser firmes e inabaláveis. Permanecer firme e inabalável é uma afirmação que muitas vezes nós não entendemos. Quando eu leio esse texto, me vem muita coisa, principalmente quando se fala no serviço do Senhor. Eu me lembro que na igreja em que eu nasci, em que eu cresci, lá em Alto Parnaíba, eu me lembro que durante muitas festas de aniversário da igreja, a gente cantava, né, aquele hino do cantor cristão, Felicidade no Serviço. E
eu me lembro que as mulheres entravam, né, o pessoal da MCM, depois entravam os homens e os jovens, e todo mundo cantando, né, segurando as bandeiras e louvando ao Senhor e dizendo: no serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço a minha vida empregarei, no serviço do meu rei. E eu me lembro que aquilo era uma cena que marcou muito meu coração, porque desde pequeno eu entendi a necessidade e a alegria que era servir ao Senhor. Trabalhar no serviço do Senhor. Trabalhar na obra de Deus. Se você for ver diversas histórias na Bíblia, principalmente em Atos, você vai ver diversas coisas que aconteceram de homens que estavam trabalhando no serviço do Senhor e de que passaram por muitas dificuldades. E por que eu estou falando isso? Nós, às vezes, temos um entendimento errado. Um entendimento errado de que se nós colocarmos a nossa vida ao serviço de Deus, de que se nós nos empenharmos com tudo aquilo que nós temos, que nós somos, nós não vamos mais passar por nenhum problema. Nós não vamos mais passar e ter nenhuma dificuldade. Nós vamos ver que ali em Atos, no capítulo 4, nós vamos ver que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, começaram a ser proibidos de pregar o Evangelho. E eles começaram a ser questionados ali: olha, vocês não podem fazer isso. E eles disseram: olha, importa a nós obedecer a vocês ou a Deus? Aqueles homens se colocaram à disposição do serviço, mas ainda assim passaram por problemas, passaram por perseguições. No capítulo 16, você vai lembrar da história de Paulo e Silas, que estavam mais uma vez pregando ao Senhor, e eles foram presos ali na cidade de Filipos. E todo mundo aqui vai se lembrar que eles continuaram a pregar, continuaram a orar, continuaram a louvar ao Senhor, e naquela noite algo maravilhoso aconteceu, e Deus deu a eles a liberdade, o escape na hora certa. Mas foram homens também que nós podemos lembrar que se colocaram à disposição do serviço e passaram por essa dificuldade. A necessidade de estarmos firmes em Deus, irmãos, e saber que, a despeito dos problemas, nós devemos continuar trabalhando, servindo ao Senhor com nossas vidas, com aquilo que temos, servindo ao Senhor com tudo aquilo que Deus nos presenteou, é muito importante. Paulo e Silas, eles foram presos, como eu disse, continuaram orando, mas apesar daquela prisão, apesar daquela dificuldade que eles enfrentaram, Paulo e Silas viveram o propósito que Deus queria para eles naquele lugar. A semente do Evangelho alcançou aquele carcereiro que estava ali, que viu tudo aquilo acontecendo. Esse versículo vai nos dizer: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quando eu leio isso, me remete a tantas histórias, a tantas coisas que nós vemos na Bíblia. Eu começo a me lembrar de Jesus indo atrás ali e buscando os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele indo atrás de homens que estavam fazendo algo, homens que estavam também ocupados, mas homens que se despenderam de tudo aquilo que eles estavam fazendo para servir ao Senhor. A gente às vezes tem uma falsa ideia de que Deus ele chama gente desocupada, né? A pessoa diz assim: não estou fazendo nada, então é aqui, eu vou me dedicar à obra do Senhor, porque eu não tenho nada para fazer. E eu começo a me lembrar de Jesus, antes de subir aos céus, dando aos seus discípulos uma ordem, falando do ide, e dizendo: olha, vocês vão e façam discípulos por todo o mundo. E nós vamos ver que dedicação ao serviço, obediência às ordens do Senhor, não parte de pessoas que estão sem muita coisa para fazer, estão com muito tempo, mas parte de pessoas que têm disposição em seu coração.
A dedicação, ela significa alguém que se devota, que se entrega a algo de forma total. Dedicação significa que nós precisamos nos dedicar de forma total a uma coisa, a algo que nós amamos. E esse versículo vai dizer que nós precisamos ser dedicados na obra do Senhor. Ele termina dizendo, porque no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Paulo aqui sabe que existe uma recompensa. Paulo aqui sabe que existe um galardão para aqueles que trabalham, para aqueles que esperam no Senhor. Paulo sabe que existe um prêmio, e é por ele que nós precisamos viver, é por ele que nós precisamos nos alegrar. Mesmo quando nós passamos por perseguições, por dificuldades, mesmo quando somos muitas vezes humilhados, quando não somos honrados como nós gostaríamos, mesmo quando nós queremos colocar o nosso eu à frente das nossas decisões, e Deus vai lá e nos ensina uma lição de humildade, nós precisamos entender que nós não trabalhamos por aquilo que perece, que nós não podemos trabalhar por aquilo que o mundo pode nos oferecer, por aquilo que nós podemos encontrar nessa terra, mas nós precisamos trabalhar buscando e almejando um prêmio maior. Nesse texto, irmãos, nós queríamos destacar alguns pontos e reflexões para nós pensarmos aqui nessa noite. E a primeira delas é nós pensarmos onde estamos firmando o nosso coração, onde nós estamos firmando a nossa fé. Será que nós estamos firmes em nossos relacionamentos com as pessoas? Seja com amizades, seja com nossos cônjuges, seja com todas aquelas pessoas que estão nos cercando, nós estamos firmes. Irmãos, é sempre uma pergunta que eu me faço, e é sempre algo que eu peço muito a Deus. Toda vez que eu oro, eu digo: Senhor, tira de perto de mim qualquer pessoa que me afasta de Ti. É uma oração que eu faço constantemente, porque eu me lembro, quando eu era mais jovem, mais novo, né, apesar de eu ainda ser muito jovem, mas eu lembro que o quanto más amizades me fizeram mal, o quanto que nós valorizamos e fazemos crescer grandes problemas, e nos esquecemos de que muitas vezes são pessoas que nos trazem esses problemas. Nós, como bons crentes, apesar de batistas, muitas vezes temos tanto medo de demônios visíveis, né? Nós temos tanto medo desses que mudam a voz, que falam diferente e tal. Mas nós não tomamos cuidado com aqueles demônios que entram com sutileza, com aqueles demônios que entram em nossa casa muitas vezes, através de alguém, através de algo que nós deixamos entrar em nosso lar. Será que nós estamos sendo firmes com a nossa vida profissional? Será que o lugar ao qual Deus te plantou, no seu trabalho, você tem sido uma referência de um cristão? Será que as pessoas lá podem olhar para você, para mim, para nós e dizer: olha, ele é diferente. Olha, não adianta, não vamos tentar fazer nada errado e envolver ele, porque isso aqui não vai dar certo. Será que nós estamos sendo firmes na igreja em que nós estamos, na igreja em que o Senhor nos colocou? Uma vez eu me lembro que foi feita uma pergunta e disse assim: você gostaria de ser pastor de uma ovelha como você? E aquela pergunta me pegou muito, porque eu fiquei pensando, né? Pensando e repensando e dizendo: será? Será que eu estou sendo tão boa ovelha assim como eu acho que eu sou?
Será que nós estamos sendo firmes, meus irmãos, principalmente em nosso relacionamento com Deus? É o nosso relacionamento com Deus que vai guiar todas essas outras coisas. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós vivemos uma vida de ativismo total, seja ela fora ou aqui dentro da igreja. Queremos trabalhar em várias frentes, fazer tudo. Queremos buscar dinheiro de todas as formas e um trabalho só já não está dando, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 empregos. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar uma forma de ter dinheiro fácil, vamos fazer. A gente precisa e a gente quer mais, a gente vai lutando e a gente se esquece do nosso relacionamento com Deus. A gente já não ora mais como deveria, já não lê mais a palavra como deveria, porque nós não temos mais tanta satisfação naquilo. Eu não sei se você já viveu isso, ou se você está vivendo, ou se Deus está falando contigo nesse momento sobre isso, mas eu já vivi. Tempos em que parece que você está lendo a Bíblia assim por obrigação, que você diz, caramba, é porque eu preciso ler a Bíblia hoje. Será que nós estamos firmes no relacionamento que nós buscamos com o Senhor? Manter-se firme, irmãos, nem sempre é algo tão fácil. Principalmente porque nós depositamos a nossa fé em algo. Nós colocamos as nossas bases, os nossos alicerces em alguma coisa, em algo, em um solo. E muitas vezes não é o melhor. Tem uma frase do Timothy Keller que em determinado momento ele disse: não é a força da sua fé, mas o objeto da sua fé que realmente o salva. Não é porque você olha para você e diz, nossa, eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas em que você tem depositado a sua fé? Em que você tem crido, em que você tem buscado se guardar? Nós cantamos por muito tempo um hino do cantor cristão que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Será que isso realmente é algo que move o nosso coração? Será que nós temos realmente colocado a nossa fé totalmente em Jesus? Eu sempre, quando eu vou falar sobre fé aqui com os meninos, eu digo assim, olha, às vezes a gente ora ao Senhor e diz, Senhor, faz isso aqui por mim, Senhor, move essa situação, faz com que isso aconteça, e quando a gente sai, a gente quer batalhar e lutar igual um maluco, e a gente se esquece de que nós colocamos na mão do Senhor. Não que a partir desse momento nós agora não vamos fazer nada, mas aguardar e confiar, ter fé. É ter esperança que Deus, independente do seu silêncio muitas vezes, independente daquilo que Ele fala, Ele está cuidando de nós. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É isso que o refrão dessa música que eu acabei de citar vai dizer. A minha fé e o meu amor, aquilo que eu sinto, aquilo que eu creio, estão firmadas no Senhor. Não estão firmadas nas coisas desse mundo. Não estão firmadas em pessoas, não estão firmadas no dinheiro, nas riquezas, mas estão firmadas em Jesus. Quando nós estamos firmados em algo resistente, quando nós estamos firmados, irmãos, em algo forte, geralmente nós temos segurança. Você já teve aquela impressão que você vai, sei lá, em um parque, em alguma coisa, e você olha, o brinquedo parece que é muito alto, a coisa parece que é muito grande, e o cinto não é tão forte. A segurança não é tão grande, você olha e diz, rapaz, será que esse trenzinho aqui vai me segurar? Eu sou grande, eu sou pesado, esse negócio não vai dar certo. E você não consegue nem curtir aquele momento ali, todo mundo achando bom, você não consegue porque você fica com medo. Não sei se algum dos irmãos já teve essa sensação de muitas vezes estar pegando uma carona com alguém, viajando, e você está vendo aquele motorista ali meio inseguro, correndo demais,
fazendo as ultrapassagens ali meio perigosas, e você às vezes está ali no banco de passageiro ou no banco de trás, e você fica, meu Deus do céu, só deixa eu chegar em paz, porque o negócio está feio. Irmão, quando nós temos segurança, nós descansamos no Senhor. Quando nós temos segurança, nós descansamos independente da situação. Paulo fala isso porque ele começa dizendo, olha, mantenham-se firmes. E essa palavra inabaláveis e inabaláveis, ela fala muito comigo porque, olha, humanamente falando, como que nós não vamos nos abalar com nada? É muito difícil você receber, muitas vezes, o diagnóstico de uma doença e você não se abalar. É muito difícil você receber uma notícia de que um ente querido partiu, de que alguma coisa muito séria aconteceu na sua casa e você não se abalar. É muito difícil você receber uma notícia de que você vai ser demitido, de que alguma coisa aconteceu e você não se abalar. Mas Paulo ele vai dizer, olha, mantenham-se inabaláveis. E nós vamos ver, irmãos, que quando nós encontramos essa firmeza em Jesus, quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus, as coisas não nos abalam como a outras pessoas. É algo que eu sempre digo aqui, as pessoas olham para nós e dizem, olha, como que você pode estar alegre acontecendo tudo isso na tua vida? Como é que você pode estar feliz com tanto problema? Isso não é normal. É porque nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos. E quando a nossa vida está segura e guardada nele, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a situação, ele continua cuidando de nós. E um segundo ponto que nós podemos ver aqui é que falar de serviço, nós podemos pensar em uma pergunta, será que nós entendemos realmente o que fazemos no reino? Será que nós entendemos realmente de quem é esse reino ao qual nós somos convidados a servir? Vemos hoje com facilidade pessoas dando suas vidas por causa de um rei, por causa de um político. Essa semana eu estava meditando nessa palavra, preparando essa mensagem, orando ao Senhor, e ontem, acho que o mundo foi surpreendido, né? Aquela tentativa ali, aquele atentado ao candidato lá nos Estados Unidos, o Donald Trump. E tudo aquilo, é claro, me chamou a atenção, toda aquela situação, mas eu achei muito interessante a forma com que aqueles seguranças se jogavam ali na frente dele, e eles tentavam proteger ele de todas as formas. Nós estamos falando aqui de um tiroteio, né? Geralmente as pessoas se abaixam, querem sair, mas as pessoas se jogando ali na frente dele, e tipo, não pode acontecer nada e tal, aquela coisa. E a gente vê as pessoas fazendo isso com tanta facilidade. Pessoas que dão tranquilamente sua vida por um time de futebol. Você vai ver brigas de torcidas organizadas aí que a pessoa mata o outro porque ele torce para um time que é rival dele. Pessoas que dão sua vida por causa de figuras públicas que eles admiram. E muitas vezes, meus irmãos, esse comportamento não é o mesmo quando nós falamos de Jesus. Conheço muita gente que diz assim, não, por meu Deus, por Jesus eu morreria, por Jesus eu daria a minha vida. E às vezes parte de pessoas que não têm coragem, muitas vezes, de acordar cedo um domingo de manhã para ir para a igreja. Mas a pergunta que eu sempre faço quando eu escuto alguém falando isso é dizer que muito mais do que morrer muitas vezes por Jesus, Jesus quer que nós vivamos por Ele. Isso nem sempre é tão fácil.
Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não entendíamos muitas coisas. Mas no momento que nós nos encontramos com Cristo, que nós somos salvos, que nós somos regenerados, que nós não temos mais prazer em viver uma vida de pecados, mas que nós nos encontramos com a luz de Jesus, nós passamos a viver uma vida diferente. Nós passamos a viver uma vida diferente. E nós passamos a buscar fazer alguma coisa de relevante para o Senhor. Eu digo, é impossível você se encontrar com Cristo, você ser salvo em Jesus, e você não querer ser participante da obra que Ele faz na sua igreja, na sua cidade, no mundo. É impossível você se encontrar com esse amor e você não buscar com que todas as pessoas se encontrem com esse mesmo amor. Parece que às vezes nós não estamos compreendendo bem, meus irmãos, a quem nós servimos. Como eu disse, nós estamos dando toda a nossa vida, os nossos esforços, muitas vezes por aquilo que perece. Por um trabalho que nos suga até os ossos. Por uma pessoa que muitas vezes não sabe nem da nossa existência. Mas você está lá defendendo em rede social, fazendo isso, fazendo aquilo, brigando, acabando com suas amizades, dividindo famílias, por causa de gente que não sabe nem que você existe. Mas por causa do Senhor que um dia nos resgatou, por causa do Senhor que cuida de nós e que nós depositamos a nossa fé, nós não temos feito a mesma coisa. E fica a pergunta, irmãos, em que nós estamos firmes? Em que nós estamos crendo, irmãos? Será que a nossa fé está em coisas? Será que a nossa fé está firmada em pessoas apenas? A nossa fé ela não deve estar firmada naquilo que o mundo entende como correto. A nossa fé não deve estar firmada em nossos conhecimentos. Viver para o reino de Deus é ser participante daquilo que Jesus fez na cruz. Trabalhar, servir no reino de Deus é muitas vezes nos sacrificar as nossas vontades, matar o nosso eu, dizer, olha, Senhor, eu queria sim, mas eu entendo que foi o Senhor quem fez assim, e eu aceito, porque eu entendo que a Tua vontade, ela é a melhor para mim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós começamos a entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de servir no reino de Deus. Um reino que, diferentemente do que é pregado por aí, não é uma segurança de que você vai ser rico. Um reino de que não é uma segurança de que você vai ter prosperidade em tudo que você quiser fazer. Mas um reino de que, independente das riquezas que virão, nós não estamos buscando tesouros aqui, mas nós estamos buscando tesouros no reino celestial. Um reino que, independente daquilo que muitas vezes nós estarmos preocupados em faltar, nós vamos entender que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu me lembro do meu pai sempre recitando um versículo e falando, olha, a gente não tem que se preocupar tanto. E eu lembro que o pessoal chegava para o meu pai lá na igreja e dizia assim, olha, eu estou sem emprego e agora o que é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? E meu pai dizia, olha, eu nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. E nós nos esquecemos que isso é realidade, irmãos, Deus entra com providência. E nós começamos a viver de forma tal
que as palavras do profeta Abacuque começam a fazer sentido em nossa vida. Quando nós trabalhamos para esse reino, nós começamos a entender que, ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mais mantimento nos currais, ainda que qualquer coisa possa nos faltar nessa vida, nós temos motivos para nos alegrar no Senhor e para exultar no Deus da nossa salvação. Deus nos dá muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Eu costumo dizer que, às vezes, nós pedimos coisas a Deus e Deus vem com os mimos dele, né? A gente diz, Senhor, eu só quero isso, aí Deus vai lá e dá uma coisa muito melhor. E nós agradecemos, mas no dia que Deus diz não, nós temos dificuldade de compreender, de aceitar. Mas está firmado no Senhor, está firmado naquilo que Ele quer para as nossas vidas. É entender que a nossa fé, que os nossos sentimentos, que o nosso amor devem estar totalmente firmados nele. Que a nossa busca incessante deve ser por conhecer mais dele. Por não apenas conhecer, mas como a palavra nos diz, prosseguir em conhecer ao Senhor. E que nessa noite você possa sair daqui refletindo, não sobre aquilo que você imaginava que era servir ao Senhor. Que você não saia daqui nessa noite pensando assim, olha, agora eu vou procurar o irmão Deon, que é o presidente da igreja atualmente, procurar o irmão Robert, a diretoria da igreja, e dizer, olha, eu vou pensar em alguma coisa aí que eu possa ajudar vocês. Mas que nessa noite você possa sair daqui e se colocar à disposição do Senhor e dizer, Senhor, me mostra aquilo que Tu queres que eu faça na minha igreja. Me mostra, Senhor, aquilo que Tu queres que eu faça na minha cidade. Me dê graça, Senhor, para fazer coisas grandes, não para que eu fique conhecido, mas para que o Senhor seja glorificado e que o Senhor seja reconhecido no lugar onde eu estiver. Que a nossa oração nessa noite seja buscar por mais graça, graça de Deus. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós pensamos nas nossas relações com as pessoas e buscamos graça em quem não tem nenhuma dentro de si. Nós buscamos graça em pessoas que vão nos aconselhar sempre para coisas ruins. Nós buscamos graça não naquilo que nós deveríamos, mas que nessa noite nós possamos sair daqui, irmãos, e pedindo ao Senhor, Senhor, me dê graça no meu casamento, Senhor, para que eu seja um marido melhor, para que eu seja uma esposa melhor. Me dê graça dentro da minha casa para eu ser um pai melhor, para eu ser um filho melhor. Me dê graça nos meus relacionamentos profissionais, no trabalho, para que eu seja um melhor funcionário, para que eu seja um melhor patrão. Me dê graça, Senhor, naquilo que tiver ao meu alcance de fazer. E que, irmãos, nós nunca venhamos a desanimar, que nós nunca venhamos a nos esquecer de que Deus está cuidando de nós. Amém? Feche seus